Faltou eu falar um pouquinho de trigonometria no triângulo retângulo. Então eu vou só relembrar vocês rapidinho, né? Que em todo triângulo retângulo eu consigo fazer as relações trigonométricas, tá bom? O importante num triângulo retângulo é sempre você identificar logo quem é a hipotenusa. Então já dá uma circulada. Porque referente ao ângulo que você tem um cateto que está oposto a ele e outro que está adjacente. Então, você tem dois catetos. Um é oposto, o outro é adjacente, né? E o que está circulado é a hipotenusa. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a primeira relação trigonométrica que eu gosto de falar é sobre o seno. O seno de determinado ângulo é a relação que eu tenho entre o cateto oposto ao ângulo. Então, eu na minha cabeça, quando eu era aluna, eu já tinha memorizado cateto oposto, não sei, cada um tem suas loucuras, mas eu memorizava algo reto, vertical, coluna. Então, eu imaginava seno, tipo, lembrando de sentido, então eu já pensava em oposto, que está de frente, né, sobre a hipotenusa. O cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é ótima porque ela até rima, tá? Então, a tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá bom? Então, a tangente é a única que não usa hipotenusa. Observaram? Então, você tem o seno, cosseno e a tangente. E aí, olha só. Normalmente, nossas provas caem os ângulos notáveis. Quais são esses ângulos notáveis? Então, primeira coisa, lá na hora da prova você pode fazer a tabelinha, caso não tenha as informações. Como é que vai ser essa tabelinha? Você sempre começa aqui com seno, cosseno e tangente. E aí você vai lembrar sempre de começar com 30 graus, 45 graus e 60 graus. E aí você vai complementando essa sua tabelinha. Tem várias musiquinhas na internet. E eu tô ficando já meio doentinha, então a voz não tá essas coisas. Mas tenta lembrar das musiquinhas. Então é sempre 30, 45, 60, seno, cosseno, tangente, tá bom? Então é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Bota a raiz só no 3 e no 2. E você sabe por que só no 3 e no 2, né? Porque a raiz de 1 é 1, não tem o porquê. A tangente é diferente. Vamos começar a raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, você já faz logo sua tabelinha, né? Se na hora tiver alguma questão de seno, cosseno e tangente. Então, vamos supor aqui que eu tenho um triângulo retângulo. Aliás, lá na hora da prova, se tiver, tipo, tem a margem de um rio e a margem do outro. Aí ele vai te falar assim, até despreze isso aqui. Aí ele vai falar, o barco percorreu a distância de uma margem a outra, segundo a trajetória. E aí ele quer saber quanto que foi essa distância percorrida, sabendo que a largura de um rio ao outro é, sei lá, 5, e que a trajetória formou um ângulo de 30 graus, né, nas margens. Então, como é que eu poderia fazer para descobrir isso aqui? Eu usaria, primeira coisa, já circula a hipotenusa e eu falo, o 5 está oposto ao ângulo de 30. O que usa cateto oposto à hipotenusa? É o seno. Então, eu já faria seno de 30 é igual ao cateto oposto, que é o 5, sobre hipotenusa. Quanto é o seno de 30? Meio. É igual a 5 sobre x, faz o produto do meio pelo produto dos extremos, aí vai descobrir. Tá, então ele vai dar 10, tá bom? Tem outros macetes, então, só rapidinho uma coisa para vocês entenderem, que o ângulo de 30, ele é proveniente de um triângulo equiângulo, tá? Que tem os 3 ângulos de 60 graus. Não repara nos gritos vizinhos não, tá bom? E aí, pra ter um triângulo retângulo aqui, ó, traça a altura, tá vendo?
e divide o triângulo aqui, ó, vai ficar 30, tá vendo? Então, por exemplo, se eu tivesse um triângulo equiângulo, os três lados também são iguais, que ele é equilátero, né? Então, se vocês observarem, foi dividido ao meio, sempre o oposto a um ângulo de 30 é metade da hipotenusa, tá vendo? E o de 60 é referente à altura, e a altura de um triângulo equilátero é sempre a medida, metade da medida do lado vezes a raiz de 3. Então, metade da medida da hipotenusa vezes a raiz de 3, se você quiser memorizar isso também, tá bom? Mas se você tem mais dificuldade, tipo aqui, ó, se aqui o oposto a 30 é 5, então eu sei que aqui é o dobro, então aqui é 10, tá bom? Mas se eu não quiser usar esses macetes, eu vou usar as fórmulas. E aí, só mais umazinha, vamos supor que ele quer saber, o menininho tá soltando pipa, aí aqui na pipa dele a linha tinha, sei lá, 6 metros de linha, aí ele quer saber qual é a distância que ele tá, né, desse ponto onde se encontra a pipa. Aí ele fala, o menino, né, a linha que ele tá, forma um ângulo, sei lá, de 60 graus. Então, como é que faria? Usaria a fórmula. Então, como ele quer o adjacente, então o cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Substituiria e resolveria, tá bom? Então,